Eu agradeço muito a fala de você, Magpinho, vice-presidente do Centro de Física Nacional, e me permita que eu até dê um gancho na sua fala, por conhecer muito a ambos, se perguntassem a eles esse voto que aqui anunciei, ambos diriam. O Paim não podia fazer outra coisa, eu entendo ele. Tenho certeza que eles diriam isso. O Paim não poderia fazer outra coisa. Como eu não direi, mas teve um grande líder nacional que me disse isso. Você não pode fazer diferente. Bom dia, senador Paim. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sou Sebastião Soares, da nova Central Sindical de Trabalhadores e da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. Ao manifestar as condolências a estas perdas, antes é necessário resgatar aqui a posição do senhor, senador, que não poderia ser diferente. E não é de agora. Em vários momentos, o senhor teve a coragem de nadar contra a correnteza para assumir ao lado dos trabalhadores. Desde 2003, na PEC, nas medidas provisórias, na emenda... Ali que surgiu a PEC paralela. A PEC paralela, foi de lá, foi justamente dessa resistência, dessa coragem de se colocar contra a correnteza. Sabe, Deus ilumina, a gente sai com uma outra proposta. Com certeza. Sai dessas e vem para uma outra. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa posição do senhor, ela serve não só para nos alegrar, nos fortalecer, mas até para motivar outros parlamentares a terem comportamento semelhante. E a perda desses dois parlamentares, o senador Luiz Henrique e o deputado Mendes Ribeiro, eu diria que as lutas democráticas, as trincheiras das lutas democráticas, perdem dois destacados batalhadores. O senador Luiz Henrique foi nosso aliado em várias lutas aqui no parlamento, pela Confederação, pela Central, em vários momentos, ele foi nosso interlocutor, mediou vários conflitos que nós tivemos aqui, então nós tínhamos uma relação muito estreita com ele. Ontem à noite, ao ser informado do falecimento, nós perdemos um aliado, embora algumas vezes tivéssemos divergências, mas sempre pautou pelo debate democrático, pela abertura ao diálogo e à negociação. Então, nosso entendimento é de que essas perdas possam iluminar esse momento, especialmente quando nós temos um parlamento, do ponto de vista da Câmara dos Deputados, dos mais perigosos para os trabalhadores e, eu diria, para a sociedade brasileira, porque prevalece ali o interesse de determinados grupos que bancaram a eleição. E, nesse momento, a perda do senador Luiz Henrique, quem sabe, possa iluminar os demais parlamentares a seguir, a trilhar o exemplo dele, de sempre ser aberto ao diálogo e jamais forçar, impor seus pontos de vista sem diálogo, sem debate e sem negociação. E ao senhor, mais uma vez, parabéns pela sua postura, que é histórica. Muito bem, foi o Sebastião Soares da Silva, secretário executivo da nova Central Sindical. Aqui já tem mais dois inscritos, por favor. E em seguida, lá atrás... Aqui. Daro, presidente do Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Só para informar quem está assistindo, todos que usaram a palavra até o momento eram painelistas no dia de hoje. Estão na nossa lista aqui. Só que eu estou deixando a liberdade de não seguir a lista e cada um falar. Primeiramente, queria homenagear o senador Luiz Henrique, o deputado Mendes Ribeiro, pelo ocorrido, lembrando que a morte, né, é inexorável à vida. Ela nos entristece, enche de saudade pela perda de familiares, de um amigo, mas também é um momento de reflexão. É um momento onde podemos refletir a vida, refletir principalmente a obra daqueles que se vão. E lembrar que, principalmente na obra tanto do senador Luiz Henrique como do deputado Mendes Paixão... Mendes Ribeiro Filho. Desculpa, Mendes Ribeiro. O importante é que eles não morrem em vão, porque a vida deles permanecerá nas suas obras e principalmente no seu legado. Legado que deverá ser inspirador para as novas gerações, de forma que são vidas que permanecem. Consequentemente, com o adiamento dessa sessão de hoje, eu deveria informar que eu prefiro a data do dia 25, né? A data do dia 1º eu não poderia estar, mas, né, a permanecer o dia 1º, haverá um representante do meu sindicato aqui, tá? Não vamos complicar os trabalhos. Além de homenageá-lo
senador, pela abertura, por fazer disso uma sessão solene, uma homenagem, que é muito importante que a gente sempre homenageie aqueles que nos servem de exemplo, e pela sua postura sempre reta nas questões da defesa dos interesses dos trabalhadores. Muito obrigado, senador. Tudo bem, foi o Dago Marcos Piffer, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Agora, ali atrás... Bom, Rudinei Marques, presidente do NACON Sindical, Sindicato dos Servidores da Controladoria Geral da União, da Secretaria do Tesouro Nacional. Sou gaúcho também, então conheci o deputado Mendes Ribeiro, seu pai, né? Grande o pai dele foi deputado federal junto comigo sim, também. Né? Sim. Grande constituinte ele foi. Isso, e também Luiz Henrique, ele de Santa Catarina, né? Nosso estado vizinho. Dizer assim, eu venho da uma formação filosófica e poderíamos dizer que a morte é o grande, talvez o único problema filosófico sempre posto diante de nós, né? Mas, como o Dário falou, é inexorável, né? Nós não temos ingerência sobre a morte, temos ingerência, sim, sobre a vida, né? Então, a pergunta como devemos viver, que exige uma resposta ética, né? É a única pergunta, né, por decorrência, que nos resta responder, não com palavras, mas com a nossa vida, né? Geralmente a gente vê duas tendências básicas nos seres humanos, né? Uma de se jogar para a vida e tentar usufruir dela tudo que for possível absorver, e outra de rejeitar a vida, né? Então, agarrar a vida ou rejeitar a vida se torna a nossa dicotomia existencial. Nós poderíamos dizer que tanto o deputado, né, quanto o senador, eles optaram por um caminho do meio, né? Um caminho do meio. Que é compreender a vida e compreendendo a vida, dar o melhor de si para que a existência seja plena de significado. Então, acredito que se o ser humano consegue dar essa resposta ética existencial, a morte não se torna um problema, né? Porque ele, em vida, deu as respostas que eram necessárias e que os deixa muito tranquilos no momento de partida, né? E temos a certeza que o senador Paim, também por a sua coerência existencial e ética, vota tranquilo, né? Mesmo correndo risco de punições, mas pode ter certeza que os trabalhadores desse país estarão ao seu lado hoje e sempre. Obrigado. Eu que agradeço, Rudinei Marques, secretário-geral do Fórum Permanente de Carreiras Típicas do Estado. Agora eu passo a palavra lá atrás. Eu tenho aqui o nome de cada um, mas faço questão que cada um registre o nome e a entidade. Bom dia, senador. Meu nome é Antônio Lisboa, eu sou secretário de Relações Internacionais da CUT. Quero muito rapidamente estender os meus pesares e da nossa executiva, do presidente Wagner Freitas, aos familiares desses dois políticos. Dizer também que, com relação à nova data para audiência, fica ao seu critério. Não sei se quem virá, mas com certeza a CUT estará presente, porque é um debate fundamental para nós. E também aproveitar para cumprimentar mais uma vez o senhor pela declaração de fez de que votará, né, favoravelmente aos trabalhadores, tanto nas duas medidas provisórias em discussão aqui no Congresso Nacional, quanto no projeto de terceirização. Vou levar isso para a CUT e dizer que nós, embora já fosse esperado, né, não deixa de ser uma boa notícia, né, o senhor declarar já de antemão a sua posição. Eu espero, inclusive, que isso sirva para que a gente possa reverter aqui no Senado o desastre que foi na Câmara com relação ao 4330, mas também com relação às duas medidas provisórias. Então, eu vou levar essa informação à CUT. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, sindicalista do qual eu participei junto desde a fundação da CUT.
E quero também cumprimentar a você, Antônio Lisboa, e a Central, pela posição firme adotada durante todo o debate das 3 MPs. Pode saber que essa posição firme da CUT durante o debate das 3 MPs, inclusive, permita um comentário só, Lisboa, quando eu tive lá em São Paulo, comentando sobre o tema com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o Wagner estava presente. A posição do Wagner foi muito firme e muito clara, e por isso eu fiz aquela declaração aqui na abertura dos trabalhos que você entendeu. Próximo é o... Está aqui escrito... Pode, eu já estou com o teu nome aqui nas 2 listas, mas faço questão que você diga o nome e a entidade. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Renato Dias, falo como diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Quero aqui também prestar as nossas condolências, em nome da nossa categoria, aos familiares e amigos, e também aos senadores desta casa, que se encontram todos enlutados pelo passamento do senador Luiz Henrique e também pelo falecimento do ex-deputado federal Mendes Ribeiro. Quero aqui fazer um pronunciamento lembrando e resgatando também a luta nobre e reta, como todos aqui que me antecederam já se posicionaram, no sentido da carência que o povo brasileiro sente de ter como representantes no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, de políticos que têm a sua posição formada na sua luta, na sua convicção, ao longo da sua trajetória política, e que, em alguns momentos que são colocados em situações difíceis de posicionamento, muitas vezes contrariando a diretriz do seu partido, da sua executiva, aqueles que são da situação, muitas vezes contrariando as diretrizes do governo, como Vossa Excelência acabou de posicionar aqui, e por esse motivo também queremos cumprimentar. O ex-deputado Mendes Ribeiro também pautou na Câmara dos Deputados a sua luta pelo compromisso nobre de sempre estar com a sua consciência tranquila e fazendo justiça aos direitos dos trabalhadores. Ali, as carreiras que têm a prerrogativa da aposentadoria por exercer atividades de risco constante, lutam desde 2006, e lá foi apresentado o PLP 330 de 2006, do deputado Mendes Ribeiro, que justamente pontuava nesse sentido de preservar um direito que já era regido pela Lei Complementar 51 de 85. Em 2010, o governo apresenta o PLP 554 totalmente contrário. Esses PLPs caminham junto. Então, Mendes Ribeiro, na nossa luta, sempre estará vivo na nossa memória, porque assim como esse projeto, tenho certeza que muitos outros que eram colocados sempre no sentido de fazer o que é justo, do que é reto e defendendo os direitos constitucionais em defesa dos trabalhadores. Por essas razões, deixo aqui registradas as nossas condolências a esses 2 parlamentares, a todas as famílias, aos seus pares aqui do Senado, né, na pessoa de Vossa Excelência. E sobre a audiência também, dia 1º eu não vou estar presente em Brasília, mas com certeza a nossa entidade encaminhará um representante. Muito obrigado. Tudo bem, senhor Renato Antônio Borges Dias, diretor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Não sei se o Vladimir, porque entre os convidados, só faltou aqui o Vladimir, alguma outra entidade que não usou a palavra, se quiser fazer, por favor. Bom dia a todos. Senador, meu nome é Cíntia Rangel Assunção, eu sou diretora da CSPB. Eu, nesse momento de tamanho vazio de esperanças no Parlamento brasileiro, nós lamentamos profundamente a morte do senador Luiz Henrique da Silveira e do ex-deputado e ex-ministro Mendes Ribeiro Filho. A política brasileira perde homens públicos comprometidos com o Brasil
que lutaram, acima de tudo, pelo Estado Democrático de Direito. Nosso mais profundo pesar pela morte desses homens, nossos sentimentos às suas famílias e também o desejo de que que o vazio deixado por eles tenha a capacidade de ser preenchido e de fomentar o diálogo entre os poderes e ampliar o que hoje está tão ausente, o compromisso do Parlamento brasileiro com a defesa do povo e dos seus interesses do trabalhador. E eu também quero aproveitar a oportunidade de lhe agradecer, senador Paim. Muito obrigado por ser fiel aos seus princípios e nesse momento em que o povo brasileiro olha para o Parlamento com tamanho desapego, o senhor continua sendo, talvez, o único pilar que ainda mantém a nossa defesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Cíntia Rangel Assunção, diretora da CSPB. Então, na verdade, quer dizer algumas palavras? Pode. Esse é um grande líder sindical de anos e anos. Ele viu a entidade representada, não falou, mas enfim. Não, apenas para registrar que, como eu estou aqui em nome do governo, a posição nossa em relação ao falecimento dos 2 parlamentares foi externada ontem pela senhora presidenta, então eu me refiro apenas à fala dela. Em relação à audiência, a data que for melhor para o senador, para nós, está perfeita. Tudo bem, faço meus cumprimentos, mostrando que esse foi um grande líder sindical. Hoje, claro, tem o seu espaço indicado e reconhecido dentro do governo e tem tido uma postura muito, muito de diálogo, de conversações com as entidades. E toda vez que é convidado está aqui para expressar seu ponto de vista e apontando na linha da construção de alternativas possíveis. Possíveis, claro, dentro da capacidade de cada ministério. Senador, em nome do Fórum Nacional Permanente das Carreiras de Estado, que solicitou audiência, né? A gente ratifica, então, essa proposta do dia 1º de junho, né? Pode ser dia 1º. Fica agendado. Eu sei que é difícil uma agenda em que, ao mesmo tempo, se combine com cada um e dê certo com todas as agendas, né? Então, vamos já marcar do dia 1º de junho, fica já acertado, fica constando em ata. Eu vou trocar do dia 1º de junho para um outro momento, eles entenderão também, devido ao fato da perda desses 2 grandes líderes. E eu queria... Pois não. Rosa Maria. Sim, eu gostaria de externar aqui um convite que nós já enviamos para todas as entidades aqui, e ao senhor também, que nós estamos aí realizando, em conjunto com a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, algumas atividades nessa semana, que serão todas elas em homenagem aos 20 anos de existência do Grupo Especial Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que... Queremos homenageá-lo, foi bom você lembrar, na grande audiência no Petrônio Portela, que foi pedido pelas entidades sindicais, fizeram um grande movimento, e lá nós vamos ter o tempo necessário para homenageá-los também. Sim. Queremos ver eles lá no dia 14, começa às 9 horas da manhã. Me permita, eu aproveite já o momento, sim, a mesa está lembrando, isso vai ser importante. Então, dia 14, 9 horas da manhã, terceirização, igual a revogação da Lei Áurea e a questão do trabalho escravo. Esse é o eixo que, na verdade, é como se fosse uma coisa só. Porque terceirização seria a legalização de tudo isso, né? Sim. Revogação da Lei Áurea e legalizar o trabalho escravo. Por favor, continue. Na verdade, os meus colegas, ao longo desses 20 anos, libertaram aí próximo de 50 mil trabalhadores da condição 50 mil. Palmas a eles. E a tristeza de ter que reconhecer, mas sim, que bom que foram libertados. Sim. E haverá, então, uma sessão solene de homenagem no auditório do Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 13, das 9 ao meio-dia,
para a qual estão todos convidados, né? Será uma sessão presidida lá pelo ministro do Trabalho e com a presença de diversas autoridades. Deixa-me, permitam. Gostaríamos muito que o senhor, eu quero lhe dar senadora, também estivesse presente. A senadora Ana Amélia, claro, estava assistindo a nossa sessão e eu tenho certeza que ela fez questão de vir aqui dar um depoimento em relação à perda dos nossos dois queridos. E, em seguida, ela vai fazer a sua fala em relação a esse momento. Nós temos uma preocupação, senador, de divulgar para a sociedade o que é o trabalho escravo e o quanto ele ainda, infelizmente, é praticado no nosso país. E nós gostaríamos muito de poder chegar ao momento e dizer que não é necessário mais a existência do grupo o grupo móvel de fiscalização, que seria aquele momento em que a gente não encontraria mais nenhum trabalhador escravizado. Enquanto isso, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Fizemos também uma exposição fotográfica que será inaugurada no anexo do Palácio do Planalto, no dia 13 à tarde, mostrando as condições de degradância em que são encontrados os trabalhadores pelo Grupo Móvel. São os flagrantes da vida real, né? E dia 14, também corroborando aí com o seu convite, nós também estamos convidando todos os trabalhadores, todos os líderes sindicais, todos os parlamentares para essa grande audiência que será presidida por Vossa Excelência, que vai tratar do tema da terceirização, que para nós, auditores fiscais do trabalho, tem tudo a ver com o trabalho escravo, e será um momento também em que o Grupo Móvel será homenageado, além de outras instituições públicas e privadas que têm dado a sua contribuição nessa área. Então, é apenas para ratificar aí esse convite. Muito obrigada. E parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pela sua posição aí a favor dos trabalhadores e contra as medidas provisórias 664 e 665 e contra o projeto de terceirização, que certamente virão para trazer mais prejuízos para a classe trabalhadora e para os servidores públicos. Parabéns, senador. Essa foi muito obrigada. A senhora Rosa Maria Campos Jorge, presidente do SINAI. Agora, com a presença aqui das duas senadoras, só tem mais o Sebastião, que quer dar um pequeno aviso. Em seguida, eu passo a palavra à senadora Vanessa e à senadora Ana Amélia. Perfeito. Por ordem de chegada, naturalmente. Estendendo os cumprimentos aqui à senadora Vanessa, guerreira aí das causas dos nossos trabalhadores, senadora Ana Amélia, que tem sido nossa parceira em vários eventos. Eu queria reafirmar aí a audiência do dia 14, senador Paim, às 9 horas, que para nós é um momento extremamente importante, o enfrentamento contra esse massacre sobre os direitos sociais, trabalhistas e sindicais, que é a terceirização. Então, nós pretendemos fazer uma grande audiência no dia 14. No Petrônio Portela. No Petrônio Portela, a partir das 9 horas, com as homenagens a esse trabalho fundamental, extremamente importante dos auditores fiscais do trabalho, inclusive reconhecendo aí a necessidade de termos mais, uma presença mais efetiva para a condenação daqueles criminosos que estão em liberdade já quase 10 anos após a morte dos fiscais do trabalho e até hoje praticamente não se fez nada. E por último, senador, sobre a nova central e a CSPB, tem acordo com a data do 1º de junho, mas nós teríamos uma pequena emenda a fazer. Direito de greve sem negociação coletiva, senador, é farsa, é fraude. Então, nós não podemos discutir direito de greve sem discutir a regulamentação da Convenção 151. Será assegurado. Então, nós permitiríamos nessa linha. Perfeito, que o debate fosse justamente isso, porque discutir apenas o exercício do direito de greve sem o estabelecimento do espaço de composição de conflito é uma discussão inócua, vazia e que não vai chegar a atender à efetiva necessidade da construção dos direitos sindicais e trabalhistas dos servidores públicos desse país. Muito bem. Só para situar aqui as duas senadoras, eu fiz na abertura uma homenagem carinhosa e de muito coração aos nossos dois queridos parlamentares que perdemos no dia de hoje, o nosso querido gaúcho deputado federal Mendes Ribeiro e o nosso querido também líder nacional do
eu diria, do MDB e do PMDB, nosso querido senador Luiz Henrique. E transformei a fala das entidades em homenagem aos dois, aos familiares, e, como eu disse, que o Brasil chora a perda de dois grandes líderes. E, a partir disso, nós íamos para o encerramento, e é uma satisfação enorme que recebemos a presença aqui dessas duas lutadoras, para que elas façam também a sua fala, nesse sentido da audiência pública de hoje. Caro colega senador Paulo Paim, presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos, cara senadora Vanessa Graziotin, que é a procuradora da Mulher no Senado Federal, caros líderes sindicalistas, representantes do Ministério, da Procuradoria e dos fiscais do trabalho, centrais sindicais, lideranças dos trabalhadores, a Casa tem se debruçado com muito empenho nos interesses dos trabalhadores. Tive a honra, na semana que passou, de ter sido a relatora na Comissão de Assuntos Sociais e CCJ da lei que regulamentou o trabalho doméstico. E foi um trabalho de grande entendimento entre empregadores e trabalhadores domésticos. Foi uma conquista social de alta relevância que vinha como um necessário resgate dos direitos dos trabalhadores domésticos. Conseguimos, inclusive, ajustar a contribuição sindical, porque como iria a categoria das domésticas e domésticos trabalhar, defender os seus interesses sem uma mínima condição de ter uma sala para funcionar, um telefone para funcionar, para se comunicar, para uma rede social, para fazer a convocação, para discutir. É um mínimo de funcionamento e nós, então, nesse relatório, entendemos que era necessário e foi mantido. Então, eu penso que isso foi um atendimento, uma demanda que era relevante para a categoria se organizar, porque não há como você ter defesa sem se organizar. E a organização precisa de recursos. É o que todos os senhores aqui, lideranças de sindicatos ou centrais sindicais, e todos os outros que se reúnem nos seus sindicatos, associações, sabem que isso é necessário. Eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim, porque esta comissão que ele preside, Direitos Humanos, ela tem tudo a ver com a figura desses dois políticos que nós perdemos. Em situações diferentes, o deputado e ex-ministro Mendes Ribeiro Filho, nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, batalhou longamente contra um doloroso câncer e ele, digamos, quando a gente fala sobre isso, ele descansou, porque não é uma vida, o sofrimento. Conheci também o pai dele, o senador Paim também, foi um deputado combativo na Constituição de 88, defendeu muitos direitos dos trabalhadores, os direitos sociais. Vocês lembram dele, quem já tem cabelo branco, lembra de Mendes Ribeiro e Mendes Ribeiro Filho. E ele também, os dois do PMDB. Então, a morte do Mendes Ribeiro, que estava hospital, casa, era uma morte que nós não queríamos, mas que ela estava prevista pelo sofrimento dele. Então, nós temos que ter realismo com a vida e com a situação das pessoas. Mas a morte do Luiz Henrique foi aquela morte que choca, porque estava muito bem. Aqui no Senado, um trabalho extraordinário. Um dos senadores, eu diria assim, mais globalizados pela relação com a Rússia, com vários países do leste europeu, ter trazido a única escola de balé do Bolshoi, que é o balé mais respeitado e conhecido do mundo, ele ter trazido este balé Bolshoi para Joinville, a cidade que ele foi prefeito mais de uma vez e foi governador de Santa Catarina, já seriam feitos. Mas ele não se limitou a isso. Ele fez muito mais coisas. Tem um festival de dança de Joinville, que é famoso. Ele levou empresas importantes para o seu estado, Santa Catarina. Ele pavimentou o caminho da área das academias, das universidades, uma relação intensa com a Alemanha, com institutos de estudos da Alemanha, de vários países.
trabalhou muito para transformar Santa Catarina, junto com outros governos, zona livre de aftosa sem vacinação. Do ponto de vista sanitário, Santa Catarina é um padrão internacional, que é um estado entre Paraná e Rio Grande do Sul, com uma fronteira que eles controlaram a incidência de aftosa ali. E Santa Catarina hoje é um dos maiores produtores da toda a cadeia produtiva de frangos e suínos, com as grandes empresas que operam nesse setor. Fruticultura, maçãs, maçãs catarinenses são tão famosas. Hoje tem uma produção de vinhos de grande qualidade e sempre teve a mão do Luiz Henrique. Claro, de grandes empreendedores, mas a liderança dele. Então, ontem, quando eu recebi a notícia da morte dele, foi assim um choque, uma coisa muito triste, porque é aquela morte inesperada que chegou assim quando há um acidente de carro e uma mãe perde um filho. E no Dia das Mães, eu liguei para a Ivete, a esposa dele. E era um casal que vivia, a gente viajou, tivemos muitos compromissos fora do Brasil. E estávamos sempre juntos, o casal, a Ivete e o Luiz Henrique. E os dois, pessoas assim muito, muito amáveis, muito agradáveis no convívio, mas o Luiz Henrique, com um papel que teve, eu diria assim, talvez um dos mais íntimos amigos do Dr. Ulisses Guimarães, da Constituição Cidadã. Então, ele tinha um grande orgulho disso. Em todas as eleições que participou, ganhou as eleições, só perdeu a disputa aqui à presidência do Senado, que eu tive a honra de estar do lado dele. E eu queria agora fazer um registro da atitude do presidente Renan Calheiros de conseguir, com a Força Aérea Brasileira, disponibilizar uma aeronave que os senadores irão, à 13h, a prestar essa última homenagem a um colega que dignificou, não só Santa Catarina, mas Luiz Henrique dignificou e honrou a política brasileira. Então, ele deixa um vazio enorme na política, não só de Santa Catarina, porque a mão dele esteve lá nas sucessões do Estado, no seu município, lá de Joinville. E o Luiz Henrique, então, esse vazio vai ser difícil de preencher. Diz o ditado que as pessoas não são em substituição. O Luiz Henrique é insubstituível, porque a natureza dele, o jeito dele, a habilidade dele, a elegância dele, o respeito que tinha com os colegas e o preparo intelectual. Um político de um preparo intelectual invejável, exemplar. Então, senador Paulo Paim, eu fico muito feliz de ver um colega senador do meu estado presidindo e fazendo desta audiência pública esta homenagem, mas é justíssima. E também ao presidente Renan Calheiros, pelo gesto que teve. Eu penso que o presidente Renan Calheiros, com isso, demonstra também o grau da sua liderança na casa e o grau assim de solidariedade à família do Luiz Henrique e à Santa Catarina. Então, eu quero cumprimentar aqui publicamente o gesto do presidente Renan Calheiros de fazer, de proporcionar aos senadores dessa última homenagem. Que eu penso que não é mais que a pessoa morre e fica boa. Não, não é isso. Nós estamos aqui eu diria assim, num dever moral, um dever de justiça, falando sobre esse homem que foi nosso amigo, dialogava com muita intensidade, vinha muitas vezes falando com o senador Paim, porque era muito tranquilo o relacionamento com o Luiz Henrique. Então, eu digo de novo, e até eu acho que o dia de hoje, ontem, estava assim nublado, o céu chorou um pouquinho também pela morte desse nosso colega, tão querido, tão estimado, mas um político de grande valor moral, intelectual e político. Então, muito obrigada ao senhor, obrigada, Paim, e parabéns pela homenagem que você está fazendo com toda a justiça ao Luiz Henrique, que deixa um enorme vazio na política brasileira. Essa foi a senadora Ana Amélia. E permita que eu dê esse testemunho. Inúmeras vezes ela, Simon Zambiase, íamos ao gabinete do Luiz Henrique, nessa linha que ela falou, para falar sobre a renegociação da dívida dos estados. Ele conseguiu unir todo mundo, os governadores dos estados. Foi bem lembrado, senador. E lá, naquela capacidade, a senhora citou aí, eu só estou destacando, de articulador. Se existe hoje o projeto aprovado, eu diria até regulamentado, foi porque Luiz Henrique foi o grande herói desse processo. Cumprimento a senadora. Senadora Vanessa Graciotin, que estava aqui emocionada, aqui falando o contato que ela teve, inclusive, com pessoas que trabalhavam com ele. Ela é catarinense.
Mas eu quero, da mesma forma como fez a senadora Ana Amélia, senador Paim, cumprimentá-lo. Eu estava em casa ligando para o meu gabinete quando, na passagem da ligação, passa para a reunião, a Rádio Câmara, que está sendo transmitida. Eu vi a homenagem, fiz questão de rapidamente colocar uma roupa e vir até aqui para poder falar poucas palavras, mas palavras que eu entendo que devo falar. Uma homenagem a duas pessoas. Eu estendo essa homenagem ao senhor senador Paim, a senadora Ana Amélia, porque são do Rio Grande do Sul, não só o estado do Mendes Ribeiro, um grande amigo. Não precisam focar, mas os olhos dela estão cheios d'água. Além de um grande parlamentar, e pelo senador Luiz Henrique. Eu, a cada 20 dias, mais ou menos, eu perguntava da Manuela, nossa deputada no Rio Grande do Sul, da situação do Mendes Ribeiro. E a última vez eu falei com o filho dele, que é vereador. Liguei para saber como está e vi como a sua família, senadora Ana Amélia, senador Paim, como os senhores já disseram, estava preparada para essa partida. Nós acompanhamos o início da doença dele na Câmara dos Deputados. Era muito mais do que um deputado progressista, um deputado comprometido com o seu estado, com o país, mas era um amigo acima de tudo. Um amigo, a gente não podia dizer que estava precisando de absolutamente nada, que imediatamente ele dava um jeito de resolver, seja o que fosse, não é? Mas sei que a família teve esse período todo para se preparar. O filho ficou muito emocionado quando eu disse: quero encontrá-lo em Brasília, que você siga os passos do seu pai. E ele sente o peso que é dar continuidade ao trabalho de Mendes Ribeiro, um jovem, muito jovem. Então eu quero aqui de público, nessa Comissão de Direitos Humanos, senador Paim, prestar a minha homenagem a esse, repito, que além de um grande homem, um ministro, e dividia todos os problemas, qualquer problema que ele tinha em relação ao meu estado, ele me ligava para dizer: problema da cheia. Foi o período em que melhor enfrentamos a dificuldade do povo do meu estado, quando viveu uma cheia e perdeu toda a produção. Foi quando o ministro era Mendes Ribeiro, que ele mesmo tomou a iniciativa e nos ajudou muito a reparar os danos daquelas pessoas. E, por fim, ontem, eu fiquei sabendo num WhatsApp que nós temos juntas, as senadoras daqui, quando a senadora Sandra, eu acho que postou sobre o falecimento do nosso querido senador. E o que me machucou muito, como a senhora disse, senadora Ana Amélia, hoje cedo, eu saindo de casa, voltando de casa, na realidade, para casa, agora cedo, era o motorista dele que estava chegando, não mais para pegá-lo, mas para pegar certamente algumas coisas do senador. Então mostra como a vida é imprevisível. O senador teve um tempo fora, viajando. Eu acompanhei de longe a viagem deles, através principalmente de Jorge Viana. Não esteve conosco semana passada, eu fui atrás de saber por quê, disse que quebrou o tornozelo. Não estava conosco na última semana. E eu sou de Santa Catarina e quero dizer que uma das maiores emoções que eu vivi quando eu cheguei aqui foi uma conversa que tive com ele. Que ele perguntava quem eram aqueles amigos dele, se eu conhecia, eram irmãos do meu pai. Muito amigos do Luiz Henrique. A partir dali, toda vez que a gente ficava junto, ele me contava uma história diferente da sua passagem, do seu relacionamento com a minha família em Joinville, em Florianópolis. E mais do que isso, eu que sou uma amazonense catarinense, ou catarinense amazonense, acompanho até pelos familiares que tem em Santa Catarina o desenvolver do Estado. E, de fato, o senador Luiz Henrique fez um trabalho que a história já marcou. A história já marcou. Um trabalho que eleva Santa Catarina à situação que tem hoje, não é? A competência, a dedicação, e um homem que, com idade avançada, que já foi tudo na vida, mas que nunca deixou o ideal. A senhora apoiou a candidatura dele, na linha de frente da candidatura dele a presidente do Senado, e um dia ele foi em casa conversar comigo. Ele morava embaixo, eu morava em cima. E aí nós começamos a tratar de outros assuntos que não mais eleição. Ele sabia da minha posição, ele já sabia da minha posição em apoio à candidatura do Renan, mas começamos a tratar de outros assuntos. E um assunto que tratamos muito, senador Paim, foi o financiamento de campanha. Uma pessoa que olha para frente, uma pessoa que vê à frente.
com toda a idade que tinha, apaixonado pelo que fazia. Apaixonado pelo que fazia. Pegava um tema para tratar, ele só largava aquele tema quando ele tratava, quando ele resolvia. De homens e mulheres públicas que o Brasil precisa do jeito do senador Luiz Henrique. Eu via o carinho com que os senadores de Santa Catarina tratavam o senador Luiz Henrique, uma liderança que ele construiu com autoridade, não com autoritarismo, né? Então, acho que é uma perda para o Brasil, uma perda para Santa Catarina, uma perda para todos nós e uma lição. Conviver até ontem com ele e hoje ele não estar mais aqui. Não é? O que significa isso? Um apaixonado pela família, um apaixonado pelos netos. Fazia muita inveja falando dos seus netos. Como ele, quando tinha tempo, corria para os netos. Enfim, então, eu quero, senador Paim, lhe agradecer por a oportunidade de vir aqui e falar dessas poucas palavras, mas palavras sinceras. A senadora Ana Amélia falou da ida logo mais, eu faço questão de ir também. A senadora Ana Amélia vai, porque é um homem que, se pudesse, o Senado todo se transferia para lá, eu não tenho dúvida nenhuma. Todos, se pudessem ir. Paim, que está aqui, sabe Deus lá como, tem que se cuidar mais. Paim, um dia desse, estava muito bem. Aí apareceu com um problema sério de coluna, andando na cadeira de roda. Aí, no outro dia, cadê o Paim? O Paim baixou ao hospital para fazer uma cirurgia de emergência. Mas está aqui, Paim. Então, a vida é muito importante. E zelar por ela para que continue trabalhando. Eu vinha no rádio ouvindo todos os depoimentos em relação à dedicação do senador Paim em relação aos trabalhadores. Isso é importante, mas tem que estar vivo para lutar por isso, senador Paim. Então, eu quero aqui deixar meu abraço a todos os companheiros, que somos muito mais do que colegas de Luiz Henrique, do que fomos de Mendes Ribeiro, mas somos amigos. Deixar aqui minha solidariedade à família e dizer que ele vai, mas a sua obra fica, o seu pensamento fica, a sua dedicação fica, e é ela que nos ajudará, sem dúvida nenhuma, a seguir em frente. Obrigada, senadora. Tudo bem, senadora Vanessa Grassetin. E assim nós encerramos essa sessão, que foi uma sessão de homenagem a dois grandes líderes, como eu disse na abertura, que o Brasil chora as suas mortes. O senador Luiz Henrique e o nosso querido deputado federal gaúcho Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro Filho, que eu tive a alegria de conviver aqui no parlamento com o pai e com o filho. E assim nós encerramos. A forma de encerrar, que eu propondo, em vez de 1 minuto de silêncio, nós vamos levantar e vamos fazer 1 minuto de palmas à história e à vida de Mendes Ribeiro Filho e senador Mendes Ribeiro Filho e do senador Luiz Henrique. Que Deus ilumine ambos. Está encerrada a sessão.